Evangelho de João, capítulo 17, a fim de que eu dê sequência à exposição sobre os versos de 21 a 23. Estou tratando do domingo passado para cá, para hoje, sobre o tema a essência, e o sonho da unidade da igreja. Então, hoje nós vamos para a parte final dessa exposição bíblica que está inserida na exposição mais ampla sobre o Evangelho de João. Há 4, 5 anos, a nossa igreja tem se reunido dominicalmente, pela manhã, para mergulhar nessa biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada por João. Então, hoje nós nos encontramos nos versos 21, 22 e 23. Mas eu vou pedir que você preste atenção no que diz o verso 20, que serve de preâmbulo para o tema da unidade da igreja. Que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie e projete luz sobre essa passagem maravilhosa. João, capítulo 17, verso 20, diz assim: não peço somente por estes, aqui está o Senhor Jesus, incluindo a você e a mim na oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos que haviam recebido a santa, gloriosa, majestosa promessa de que, através dos seus esforços, isso é lindo, o mundo seria transformado. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo para o Pai, e os seus discípulos ouvindo, ou para os seus discípulos ouvir, que muitos haveriam de crer por meio da mensagem daqueles 11 apóstolos. Portanto, trata-se de uma fé que começa sem patrocínio estatal. Não tem exército para facilitar o seu avanço. Não dispunha de recursos financeiros. Simplesmente, aqueles homens saíram pelo mundo apaixonados por Cristo e sob o impacto da ressurreição. Eles não conseguiram ficar calados. E como o Senhor Jesus, portanto, sabia do decreto do Pai, que milhões e milhões se converteriam a partir da ação dos discípulos, que em seguida, nos séculos subsequentes, seria levada a cabo pela igreja, pelos filhos espirituais dos apóstolos. Então, o Senhor Jesus, em razão disso, faz essa oração. Ele declara a certeza absoluta de que essa causa haveria de prosperar e que oposição humana, ou até mesmo sobre-humana, diabólica, não impediria do Deus Pai alcançar aqueles que ele havia separado na eternidade para essa redenção. Por isso o texto: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, trata-se de uma intercessão de caráter exclusivista. Certamente, nós encontramos nas Sagradas Escrituras base bíblica para a afirmação de que Deus, no seu amor benevolente, se importa com a vida daqueles que não fazem parte da sua igreja, que há oração por estes também. Mas nesta passagem, a oração de Cristo diz respeito exclusivamente à vida da igreja. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então aqui estamos diante de uma gloriosa definição de igreja. Igreja é a comunidade daqueles que confiam em Cristo. Igreja é a comunidade daqueles que creem em Cristo e porque
pela graça divina, passaram a crer em Cristo, renderam seus corações a Cristo. Então eu oro por aqueles que haverão de crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Essa palavra chama-se Evangelho. Portanto, é por meio da pregação do Evangelho, veja, não é por meio da pregação da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, certamente, mas dentro da Bíblia há a mensagem que os que não conhecem a Cristo precisam ouvir. E se estes ouvirem sobre o que quer que seja das Sagradas Escrituras, mas desconectado da mensagem do Evangelho, não herdarão a vida eterna. O que o texto diz é que o Senhor Jesus intercedeu por aqueles que haveriam de nele crer por meio da palavra proclamada pelos apóstolos. E aí então, após essas afirmações santas e gloriosas, o Senhor Jesus entra no tema da unidade da igreja, a fim de. Então, observe o processo, o decreto do Pai, a oração do Filho, a pregação da igreja e as conversões. Agora, qual é o objetivo dessa ação da Trindade no tempo e no espaço, por meio de uma igreja que é porta-voz da mensagem do Evangelho? Não é uma igreja que é porta-voz da apresentação de princípios morais que devem reger a vida dos seres humanos. Veja, não é uma igreja cuja mensagem consiste em fomentar algo como processo civilizatório. O cristianismo é absolutamente cético quanto à possibilidade de os seres humanos viverem aquela espécie de vida que na sua totalidade agrada a Deus, sem o concurso da graça de Deus por meio da pregação do Evangelho. Não há igreja sem a pregação do Evangelho. Agora, qual é o objetivo da pregação do Evangelho à luz da oração de Cristo em João capítulo 17, verso 21? A fim de que todos sejam um. Aqui está, portanto, o grande vetor da ação missionária da igreja. Observe, em primeiro lugar, ao decreto eterno. Segundo lugar, um Cristo que é encontrado intercedendo pelo sucesso da obra missionária, pelo cumprimento do que na eternidade foi decretado. Aí nós encontramos homens e mulheres encantados com essa mensagem e comissionados por Cristo para saírem pelo mundo anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por conta do contato com os discípulos, pessoas se convertem. E que tipo de instrução essas pessoas devem receber após a experiência da conversão? O que Cristo declara no verso 21 é que essas pessoas devem ser estimuladas a viver na companhia dos seus irmãos na fé, a fim de que, diz o verso 21, todos sejam um. O que significa, portanto, que a pregação do Evangelho tem como objetivo estabelecer no seio da sociedade uma nova sociedade, composta por homens e mulheres regenerados. E essa sociedade, meu Pai, isso é muito sagrado. E essa sociedade deve ter como característica o fim da guerra,
o fim da divisão, o fim da desunião, o fim da luta de todos contra todos, para que todos sejam um, para que todos sejam transformados num só homem, de maneira que seja formado, portanto, um corpo, de modo que cada membro desse corpo contribua para o pleno desenvolvimento dos demais, para que todos sejam um. Não basta ortodoxia, não basta essa igreja sair pelo mundo pregando o evangelho. Não basta esta igreja lutar pela reforma da sociedade. Ela é chamada para apresentar ao planeta Terra a prova empírica de que o evangelho termina com a guerra entre os seres humanos, para que todos sejam um, e nós não temos conseguido alcançar esse objetivo. E me perdoe tocar no ponto, mas essa profecia tem que ser ecoada no nosso país. As últimas eleições provaram que nós não levamos essa passagem a sério. Bastou um homem, não ele, mas a relação que estabelecemos com ele e com outros, para criar uma cisão entre nós. Antônio, você está obcecado com esse ponto. Eu estou obcecado mesmo, porque nós estamos em pecado. E essa profecia tem que fluir no país. Olhe para as redes sociais, repito, isso é uma iniquidade. E quem é profeta nesse país tem que apontar para este absurdo. O modo como cristãos tratam cristãos nas redes sociais, que corresponde ao exato oposto do verso 21. A fim de que todos sejam um. Nós não estamos dando ao mundo evidência de que o evangelho desarma os espíritos e que faz com que homens e mulheres se tratem como irmãos. Numa hora como essa, eu fico pensando, como eu vivo em dois mundos, e essa semana, conversando com um jornalista de um importante meio de comunicação brasileiro, me falou que iria passar a acompanhar os cultos da nossa igreja. Não sabia que eu era pastor, foi pesquisar sobre o Rio de Paz nas redes sociais, chegou a mim e disse: eu vou passar a acompanhar os cultos da sua igreja, porque está havendo um processo na minha vida, e eu entendi, pelo que ele falou, de aproximação da fé. Aí eu fico pensando nesses que me veem tão exaltado num momento como esse. Peço o seu perdão. E suplico pela sua boa vontade, porque um valor inegociável da minha vida, um valor inegociável da fé cristã, foi menosprezado nesse país pela atual geração de cristãos, ou de pessoas que se dizem cristãs, a fim de que todos sejam um. Aqui não há espaço para evangelização a esmo. O objetivo é que os que foram batizados com o Espírito sejam batizados no corpo de Cristo, a fim de viver em família, de modo que a igreja apresente ao mundo uma evidência, repito, empírica
da eficácia do Evangelho. E sem esse testemunho de unidade, repito, sem esse testemunho de unidade, o que nós estaremos a dizer para o mundo é que nem o Evangelho dá conta da natureza humana. Que o Evangelho pode ser somado às demais ideologias que se demonstram absolutamente ineficazes no processo de tornar os seres humanos civilizados. Sem unidade, nós não temos autoridade para pregar. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Então, essa é uma unidade no Pai e em Cristo. O Filho vive para cumprir o propósito do Pai. Nos dias de sua carne, o Pai se dedicou à tarefa de viabilizar os esforços do Filho, honrando, botando seu selo sobre sua pregação. Ali há uma unidade não apenas de essência, uma unidade, conforme os teólogos costumam dizer, ontológica. Há uma unidade de propósito. Por isso a oração, e como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós. As confissões de fé são importantes. Ressalto a unidade em torno de algo como o credo apostólico. Não estou entre os que negam a dimensão doutrinária do cristianismo. O cristianismo é mais do que amor. O cristianismo é o conhecimento dos motivos do amor. É o contato intelectual com o fundamento do amor. O cristianismo, portanto, oferece aquilo que poderíamos chamar de metafísica do amor, que faz com que aqueles que amem entendam por que faz sentido amar. Isso é doutrina. Elimine o elemento de verdade do conceito cristão de amor e o que restará é um mero sentimento. Que sem as razões do amor cristão não é capaz de sustentar a mínima prova. Essa unidade é unidade no Pai e no Filho. Não é mera unidade intelectual. Essa unidade doutrinária não é suficiente. É a base da unidade orgânica, visceral. Mas pode haver unidade intelectual sem haver a manifestação dos resultados concretos dessa unidade teológica. E para que haja essa unidade orgânica, é necessário que pessoas estejam imersas no Pai e no Filho. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Que a oração deles seja um monólogo. Que seja eles pedindo o que o Senhor pede por eles, através deles. Que eles sejam um só coração contigo. Então observe que essa unidade é unidade no Pai e no Filho. Quando você acrescenta ideologia, quando você inclui teólogos, personalidades públicas, políticos profissionais,
essa unidade é fraturada e abre espaço para quem não concorda com você de não se sujeitar ao seu credo. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui nós estamos diante de apologética pura. Apologética é um ramo do curso de teologia, da formação de um teólogo, dedicado à apresentação das provas racionais do cristianismo. Nós fomos chamados por Deus para apresentar os motivos da nossa esperança. Quando pessoas nos perguntam por que em meio a uma pandemia como essa, vocês continuam tendo esperança, a Bíblia diz que nós devemos estar em condições intelectuais de responder objetivamente uma pergunta como essa. Se é apologética. Mas essa apologética, por mais sofisticada que seja, conectada ao seu século e capaz de ser formulada a partir da exata interpretação do espírito da época, das ideias que prevalecem numa determinada cultura, essa apologética, por mais eloquente que seja, não surtirá efeito. Não convencerá o interlocutor não cristão da realidade do cristianismo se este não encontrar amor entre os cristãos. O Senhor Jesus é claro, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção. Meu Pai Santo, é tudo tão sagrado, tudo tão santo, tão excelso. Eu nem sei por onde começar e como controlar as emoções num momento como esse. Olha a declaração estonteante. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é que o Pai enviou a chuva, que a chuva é atribuída à providência do Pai. Não é que o Pai enviou um cometa. Não é que ao Pai é atribuída as 4 estações. O que o cristianismo diz é que o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Você está entendendo? Não é que o Pai enviou um anjo. Não é que o Pai enviou palavras. Não é que o Pai enviou a luz e o calor do sol. É que o Pai enviou seu único Filho. Os cristãos estão dizendo, há 2000 anos, que o Filho de Deus, o Logos, a palavra, lá de João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra criadora, o amado do Pai, o objeto eterno da felicidade do Pai, aquele em quem o Pai se vê com exatidão, da mesma essência, da mesma substância, eternamente unido ao Pai. Esse se vestiu de carne, tendões, ossos, entrou no ventre
de uma mulher chamada Maria e foi encontrado andando pelo planeta, numa região chamada Palestina. O que os cristãos dizem é que não houve homem como esse homem. Ninguém amou como ele amou. E ninguém comunicou à humanidade palavras mais consoladoras, que dizem respeito à essência da vida. Ele foi injustamente preso, torturado e morto. Mas, segundo os seus discípulos e 500 testemunhas, foi encontrado vivo após a morte. Pois aquele túmulo no Monte Calvário não pôde reter o príncipe da vida. Ele venceu a morte, foi assunto aos céus, seus discípulos viram os seus pés se desprenderem do Monte das Oliveiras, e ele subiu em meio à proclamação angelical de que ele haveria um dia de voltar da mesma forma como havia retornado ao Pai. Bom, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Vou parecer um pouco dramático, talvez eu estrague o seu domingo. Para que mundo ele veio? É o mundo no qual, na última noite de Réveillon, num lugar chamado Morro do Turano, no Rio de Janeiro, em meio aos fogos de artifício, bandidos transformaram arma de fogo em morteiro. Atiraram para cima. Uma das balas subiu, desceu, ricocheteou e acertou o pescoço perto da mandíbula de uma menina de 5 anos chamada Alice. Duas ou 3 semanas antes, 2 primas brincavam numa rua de barro, lamacenta, do município de Duque de Caxias. E foram mortas numa ação policial. Uma delas perdeu parte da cabeça. No dia que eu fui lá, a mãe me apontou, dizendo aqui, isso aqui é pedaço da massa encefálica da minha filha. A Emily, de 4 anos. E a outra conseguiu caminhar para a casa do avô. Quando chegou no terreno da casa, tombou. Nesse exato momento, 200.000 famílias brasileiras estão enlutadas. Pessoas estão agonizando em hospitais públicos e tantas outras não tiveram nem o direito de encontrar um leito. Milhares enterradas em covas rasas, sem solenidade, sem a presença dos seus entes queridos, sem a honra que é devida a um ser humano amado que partiu. Acredita-se que 40 milhões de brasileiros estão desempregados.
A humanidade perplexa diante de um vírus que botou um país como a Inglaterra de joelhos, lockdown, as ruas vazias, decreto do primeiro-ministro, milhares de mortes na maior superpotência do planeta. Nessas horas emergem perguntas referentes ao significado da existência humana. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido de se viver uma vida dura, curta, incerta. Nós cristãos temos um evangelho a proclamar, uma boa nova. Em que consiste esta boa nova? Justamente nisso que Cristo acabou de declarar na sua oração, o que nós acabamos de examinar na oração de Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Pai enviou seu único Filho. Olha, esqueça a ideia de querer encontrar sentido para a existência sem essa verdade. É essa história absurda, repito que já falei em outras ocasiões, que desabsurdifica a vida. Nós fomos chamados, portanto, para declarar para a humanidade que o Filho de Deus botou os pés no solo desse planeta. E que as agonias que nós experimentamos foram experimentadas por Ele. Cristo conhece experimentalmente a nossa dor. Bom, qual é o ponto onde eu quero chegar? Que uma igreja desunida jamais convencerá o mundo de que essa mensagem é autêntica. Que para que essa mensagem se torne crível, é necessário que Deus tenha nesse planeta uma igreja família. Uma igreja na qual os convertidos se amem como irmãos. Para que todos sejam um. Com que propósito? A fim de que o mundo creia que o Pai enviou o seu único Filho para esse planeta. Sem essa unidade, faltará essa evidência, que levará os que estão do lado de fora a dizer o seguinte: a história é até bonita, mas na prática não muda a vida de ninguém. Porque no contato com vocês cristãos, percebe-se que vocês não são nada diferentes dos demais cidadãos desse país. Observe, portanto, nesse sentido, como que o tema da unidade da igreja é caro para o Senhor Jesus. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Eu revelei a eles a sua beleza. Sua formosura se manifestou através da minha vida. Eles conheceram a glória, eles conheceram o belo, o justo, o bom. Agora, tudo isso para que sejam um. Então, pensar no ideal cristão de coesão social, sem a glória de Deus, é romantismo, eu diria romantismo alucinado.
É como disse, me perdoe repetir, que me parece que eu já usei essa ilustração recentemente em algum sermão, talvez mais de uma vez. Eu lendo O Mal-Estar na Civilização, de Freud, e ele, num dos trechos do livro, faz uma crítica ao comunismo. E ele diz a seguinte coisa: eu não tenho condição de dizer se o comunismo vai trazer boas consequências econômicas para nós. Se ele fomentará o desenvolvimento econômico. O que ele estava querendo dizer com isso é o seguinte: eu não tenho formação nessa área. Ele não ousava falar sobre aquilo que não havia estudado. Pelo menos nesse ponto. Agora ele completa o pensamento dizendo a seguinte coisa: contudo, eu posso dizer que ele está estribado em bases psicológicas absolutamente insustentáveis. O que ele queria dizer com isso? Porque na minha experiência clínica, eu fui convencido do fato de que os seres humanos são agressivos. A agressividade faz parte da natureza humana. Eu tenho percebido isso em anos e mais anos de análise clínica, ouvindo os seres humanos. E, portanto, a ideia de que a eliminação das divisões de classe, ou o fim da propriedade privada dos meios de produção, vai eliminar os conflitos entre os seres humanos, isso é psicologicamente insustentável. O que o cristianismo tem a dizer? Que se os seres humanos tiverem um contato com a glória de Deus, eles aprenderão a amar uns aos outros. É exatamente isso que Cristo está dizendo. Eu lhes transmiti a glória que me deste. O Senhor revelou a sua beleza em mim, e isso eu comuniquei a eles, por palavras e ações. Agora, com o objetivo de que eles sejam um, porque essa unidade orgânica, que transforma a sociedade em família, só pode ser alcançada mediante a pregação do Evangelho. O contato com a glória de Deus. Agora, quando a igreja não revela esta unidade, o que ela está dizendo ao mundo é que ela é composta por homens e mulheres que não viram nada, não sabem de nada, não tiveram contato com nada. Eles têm os seus nomes escritos nos róis de membros das mais diferentes igrejas, mas não viram a glória. Porque quem viu a glória de Deus torna-se descomplicado, torna-se doce, manso, quebrantado, humilde de espírito. E é encontrado curvado, lavando os pés dos irmãos e os enxugando com a toalha. Eu lhes transmiti a glória para que eles sejam um como nós o somos. Como nós o somos. E o impressionante nessa declaração é o lado que os teólogos chamam de economia da Trindade. Porque você tem, repito, a Trindade ontológica. Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma substância. São iguais em glória, em majestade, em esplendor, em poder, em sabedoria, em santidade. Contudo, na condução desse planeta, e em especial na redenção dos eleitos, cada pessoa da Trindade é encontrada se dedicando a um trabalho que lhe é peculiar. O Pai elegendo, o Filho dando sua vida pelo seu povo, e o Espírito Santo vindo para este planeta, não para apontar para si mesmo, mas para apontar para Cristo. Quando nós olhamos para a operação da Trindade, para essa
união de propósitos. E para esse serviço que cada membro da Santíssima Trindade presta ao outro, a ponto do Senhor Jesus dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o Pai ser encontrado no Rio Jordão dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí está a referência para a forma como nós devemos nos relacionar na igreja. Deixa eu fazer uma aplicação. Essa pandemia está sendo pedreira para todo mundo. Incertezas, dívidas. Eu, como tenho exposto muito a minha vida por conta do meu trabalho, me perdoe falar nesses termos, longe de querer me exaltar. Hoje de manhã, em razão da semana que se passou, das minhas atividades no Rio de Janeiro, hoje de manhã, chega a ser cômico, eu cheirei um desodorante, eu cheirei um frasco de polvilho antisséptico granado, e a fim de me convencer cabalmente que eu não havia perdido o olfato, eu cheirei um frasco de Plax. Então, ao término de cujo ritual, eu disse para mim mesmo: até aqui me ajudou o Senhor, não contrair a doença, pelo menos da manifestação de um dos seus principais sintomas. Nós estamos expostos nessa pandemia a pressões jamais vividas. Jamais vividas. Medo de morte, desemprego, dívidas, ansiedade quanto ao bem-estar de pessoas que nós amamos. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: amigo querido, dê uma trégua nos seus conflitos. Esse não é momento para discutir relação. Esse é momento para nós nos ajudarmos, para a igreja estar unida, para nós não nos dividirmos por nada. A pandemia está sendo pedreira para você, está sendo pedreira para mim e para todos. Portanto, paremos para pensar na possibilidade de pessoas estarem se comportando de uma forma como não se comportaria se as circunstâncias fossem outras. Nada mais importante para um momento como esse do que o exercício da virtude da longanimidade. Estarmos juntos e entendendo que a solidariedade é hoje a expressão do amor que mais Deus está cobrando de você e de mim. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um como nós o somos. E aqui o último versículo. Eu neles, tu em mim, eu neles. Eu me manifestando através da vida deles. Eles certos de que são habitação minha. E tu em mim. A Trindade intimamente ligada ao corpo de Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que a unidade da igreja é um processo para que sejam aperfeiçoados na unidade. Há níveis de unidade. Então, preste atenção
para um possível pecado que você pode estar praticando. O pecado de descartar a igreja, aquilo que você poderia ter, pelo fato de a igreja, aquilo que você poderia ter, não ser hoje perfeito. Aqui está o próprio Cristo admitindo que essa unidade, ela não se torna numa obra acabada no exato momento em que se dá a conversão de um homem e de uma mulher, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que essa unidade se torne cada vez maior e, em se tornando maior, os aperfeiçoe, de modo que, mediante esse processo de amadurecimento, cada membro do corpo de Cristo contribua para o aperfeiçoamento da unidade. Então, observe que são movimentos da graça que se retroalimentam. A unidade produz maturidade. A maturidade fomenta a unidade. Você não terá unidade sem esse processo, essa ação progressiva de amadurecimento, de santificação. Agora, essa santificação, esse processo de amadurecimento, receberá um golpe fatal se a unidade não for preservada. Porque a unidade é o que faz nós estarmos juntos em harmonia, de modo que cada um de nós receba a riqueza do próximo, do irmão na fé. E assim nós caminhamos, nos admoestando, nos encorajando, dividindo os nossos dons. Enquanto o mundo assiste em estado de perplexidade a beleza dos nossos relacionamentos. Ah, meus amados irmãos, permita-me fazer um desabafo. Eu creio porque está na Bíblia. Mas quando olho para a vida da igreja do nosso país, o meu desejo, quer dizer, a minha tentação, é dizer que o ser humano é inviável, que você, minha irmã, vai ser aquela eterna menina que você foi dentro de casa e que aquela menina vai te conduzir até a morte. E você, meu irmão, vai ser aquele eterno menino, aquele menino que sofreu alguns traumas, que não consegue deles até hoje se livrar, e por isso, guiado inconscientemente por essas vicissitudes da vida, experimentadas dentro de casa, é um crianção. E assim o será até a morte. Mas aqui está Jesus Cristo falando de pessoas que viram a glória, que passaram a viver com outras que testemunharam dessa glória e que entraram em processo de aperfeiçoamento na unidade. Esse é o sonho. Por isso, nós deveríamos lutar. E mais uma vez, o Senhor Jesus enfatiza: para que o mundo conheça que tu me enviaste. Porque o mundo está vendo. Eu trabalho com jornalistas que me acompanham nas redes sociais. Eu trabalho especialmente com uma jornalista, veterana do jornalismo do Rio de Janeiro. Ela não é crente. Ela é assessora de imprensa do Rio de Paz. E ela tem demonstrado perplexidade diante do comportamento dos que se dizem irmãos na fé do ponto de vista do que falam,
do que defendem e da forma como se relacionam comigo. Ou seja, o testemunho dos cristãos nas redes sociais contribui para essa pessoa que eu amo tanto, que eu quero que se aproxime cada vez mais de Cristo, acreditar que não há nada de especial entre nós, que tudo é fake, que a gente fala bonito, mas não vive o que prega. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O produto final é as pessoas dizendo: a vida tem sentido. O Pai enviou o seu único Filho. E vejo o reflexo dessa obra espantosa no modo como essas pessoas tratam umas às outras nesse lugar estranho chamado igreja. Última frase. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma pregação como essa, num contexto de avivamento, todo mundo cai de joelhos, todo mundo desmorona. Para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que as pessoas que estão do lado de fora percebam que o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Que o nível de beleza interrelacional, o nível, e para você ter isso, tem que ter saúde humana, o nível de saúde humana, que produz, portanto, uma comunidade de descomplicados, é tamanho que os que estão do lado de fora serão levados a dizer: Deus ama essa gente. E isso gera uma santa inveja, que faz com que essas pessoas queiram participar dessa comunidade santa. Amigo, o que você está fazendo para que essa unidade seja preservada e o mundo saiba que o Pai enviou o seu único Filho para a nossa redenção? Que Deus o abençoe, que essa mensagem tenha iluminado sua mente, tocado no seu coração. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, esse é o ideal. Tão distante da nossa realidade, que dele só não desacreditamos porque ideal tão bonito como esse só pode ser verdadeiro. É o belo que se auto-autentica, é a verdade de que tão santa e majestosa que é, nos faz desejá-la, mas que sofre do contraponto da nossa incapacidade de, como igreja, viver esse amor. Nós rogamos a Ti que nesses dias de pandemia o Senhor trate de nós e que quando nos reencontrarmos, o que haverá de acontecer em breve, possamos voltar para a igreja com os olhos marejados, arrependidos de tudo aquilo que fizemos para rachá-la e dispostos a vivermos em família.
Afasta de nós os lobos. Tu sabes que não somos competentes para arrancar o joio. Podemos, Senhor, na busca por purificar a igreja, arrancando o joio, arrancarmos o trigo também. Mas Tu conheces cada um de nós. E pedimos que, segundo Tua soberana vontade, o Senhor afaste de nós os que não se converteram e não vão se converter nunca. E permitindo aquela unidade entre os verdadeiros cristãos. Mas se for da Tua vontade manter esses espinhos entre nós, que eles sejam usados para a nossa santificação, Senhor. De tal modo que no dia do juízo final, naquele grande acerto de contas, nosso comportamento para com os não convertidos que estão entre nós, deponha contra eles, Senhor. Sim, Senhor. De modo que eles entendam que não tinham direito de ser tão perversos com a sua igreja. E agora que vamos participar da ceia, santifica o nosso coração. Abençoe esse pão. Abençoe esse cálice. E que da mesma forma que os nossos corpos receberão os elementos da ceia, que o nosso espírito receba Jesus Cristo. Tu sabes que vivemos vida cercada de tentação. Somos tentados manhã, tarde e noite. Ajuda-nos, Senhor, para que a glória de Cristo se manifeste nas nossas vidas. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados.